Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Sim, nós estamos aqui na nossa live devocional de Provérbios. Hoje é o nosso segundo dia, vamos ler Provérbios 2. Então abra aí já a sua Bíblia, se você puder, em Provérbios 2. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, mentora de mulheres cristãs, escritora, e estou falando de Maringá, no Paraná. E você, mulher, da onde você está me assistindo? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero me alegrar com você e quero enviar um bom dia especial para você nessa manhã, tá bom? Também não deixe de compartilhar com as suas amigas, com mulheres que você quer que cresçam junto com você. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria, é um livro que nos proporciona muitos ensinamentos, muitas lições preciosas que, quando aplicadas na nossa vida, transformam a nossa realidade. Oi, Ivoneide, bom dia. Ivoneide é de Fortaleza. A Rosângela de Recife, seja muito bem-vinda. André, Areia Branca, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vinda. Rabiola Bernada de Cruzeiro do Sul, Acre, seja muito bem-vinda. Bom dia para você, mulher de Deus. Já abriu a sua Bíblia? A Cirlei, minha aluna querida lá de Rondônia, seja muito bem-vinda. A André Honório, bom dia, de Fortaleza, Ceará. Uau, seja muito bem-vinda. É sempre uma honra, um privilégio poder estar aqui nessa manhã com vocês, compartilhando da palavra de Deus. A Raziri Garrido é de São Luís, Maranhão, seja muito bem-vinda. A Cíntia de Carpina, Pernambuco, seja muito bem-vinda, mulher de Deus. A Daniela de São Luís, bom dia. Cris Franco, seja muito bem-vinda também. Já abriram a sua Bíblia? Luísa Porto, Walter Acre, seja muito bem-vinda. Marilúcia, bom dia, paz do Senhor. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, muita chuva aqui. Tá chovendo bastante aqui. A Luciana de Pernambuco, seja bem-vinda, bom dia. Aqui em Maringá tá muito calor. Bem quente mesmo, viu? O inverno acabou aqui. Aqui, eu tô no sul do país, né? No Paraná. Porém, aqui também faz muito calor no verão. É muito frio no inverno, mas também é muito calor no verão. E hoje nós estamos com um tempo bem abafado, previsão de chuva, mas ainda não choveu. Espero que chova mais tarde para dar uma amenizada nessa temperatura. A Miriam de Brasília, seja bem-vinda. Lid, hoje tem mais um chá da tarde, levando os ensinos das mulheres da Bíblia. Ai, que alegria saber isso. A Cirlei foi minha aluna da primeira turma da mentoria, né, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E depois da mentoria, ela começou a organizar chás da tarde, cafés com as amigas, convidando as amigas, as vizinhas, as mulheres da igreja. Ela reúne essas mulheres para um café delicioso e compartilha um estudo sobre as mulheres da Bíblia que ela aprendeu na mentoria. Glória a Deus pela sua vida, Cirlei. Eu me alegro muito de saber que você não reteve aquilo que você aprendeu, mas você tem multiplicado isso. Mulheres são grandes multiplicadoras. Tudo que você coloca na mão de uma mulher, ela multiplica, né? Então ela multiplica esse conhecimento e transborda na vida de outras mulheres. Glória a Deus pela sua vida, Cirlei. Fico muito feliz de saber que você tem feito isso, tá bom? Olha, a Daniele de Santo Ângelo também, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Daniele. Vamos então iniciar a nossa leitura. Alexa, volume 2. Nós vamos ler hoje Provérbios 2. Hoje é a nossa segunda live de Provérbios. A Valéria, bom dia, minha amiga querida. Valéria é lá de Minas Gerais, né, Valéria? Sempre acompanhando. Muito querida, Valéria. Pati do Alferes, Solange Carvalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marilúcia.
eu vou fixar o seu comentário, tá bom? Quero pedir pra vocês curtirem bastante o vídeo dessa live, tá? Clica nesse coraçãozinho que tá aqui embaixo bastante, várias vezes, porque aí o Instagram entende que a live é relevante e também avisa as demais seguidoras que nós estamos ao vivo, tá bom? Suzy de Timbó, Santa Catarina, seja muito bem-vinda. Vamos então, quem já está com a Bíblia aberta, aguardando a leitura de Provérbios 2. Achei que não ia ter live. Tem live sim. Às vezes eu atraso uns minutinhos, mas eu tô aqui. Quando eu não faço, eu aviso lá nos meus stories que não vai ter live, tá? Mas anotem aí, segunda, quarta e sexta, eu estou aqui. Eu estarei aqui, ó. A Marilúcia já tá com a Bíblia aberta. A Cirlei também já tá com a Bíblia aberta. Ana Flávia, muito bem, Ana Flávia. A Miriam, amém. Marta São Leopoldo, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. Marta Losângela também. Queridas, a minha Bíblia que eu estou lendo com vocês, que eu faço as minhas lives, é a NAA, tá? A versão nova, Almeida atualizada. Pode ser que seja um pouco diferente da sua versão aí, então por isso que eu aviso qual a versão que eu estou usando, tá bom? Não, independente da versão, todas são válidas, todas as versões são preciosas e eu costumo dizer, a Francisca tá na moto acompanhando, uau! Glória a Deus pela sua vida, Francisca. Independente, tá? Da versão que você usa, eu sempre brinco com vocês, sempre falo com vocês que a melhor versão é aquela que você lê, né? A melhor versão é aquela que você lê. Então, independente da sua versão, tá bom? Leia sempre a sua Bíblia. A Solange, já comprei o seu devocional. Eu gostei muito, que bom, Solange, que você gostou. Fico muito feliz, tá? De saber que a leitura tem edificado a sua vida, tá bom? A Ana Flávia perguntou, perdi o primeiro capítulo, onde assisto? No YouTube. Todas as nossas lives ficam salvas no YouTube, você pode acompanhar os nossos devocionais por lá também, tá bom? Se você perder de manhã ou não conseguir acompanhar pela manhã, eu sei que tem muitas mulheres que me acompanham pelo YouTube. Um beijo para todas as mulheres, um beijo no coração para todas as mulheres do YouTube que me acompanham por lá, que assistem a live às vezes à tarde, à noite, antes de dormir. Eu recebo mensagens de mulheres que estão assistindo e acompanhando as nossas lives devocional. Deus abençoe a sua vida, tá? Muito, muito obrigada por você estar aqui. Se você ainda não conhece o nosso canal, lá nos meus destaques tem um link, tá bom? Tem o link do YouTube para você conhecer o canal. Já se inscreve e me acompanha por lá também. Bora lá então para nossa leitura de hoje, Provérbios 2. Como eu disse, a minha Bíblia é uma NA, uma Nova Almeida atualizada, tá bom? A Bíblia que eu uso é essa daqui. A Bíblia de toda mulher, uma Bíblia que eu ganhei ano passado de presente. Estou usando ela, ganhei de presente do meu marido. Aliás, as minhas Bíblias sempre são presentes do meu marido, porque eu sempre peço Bíblia de presente. Já aviso que quem quiser me dar Bíblia de presente, eu aceito, tá, mulher de Deus? Pode me mandar. Eu gosto de receber Bíblia de presente. Vamos lá, então. A excelência da sabedoria é o título do capítulo 2 do livro de Provérbios, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 2, a excelência da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que poderoso isso. Existe uma recompensa para quem busca a sabedoria, para quem deseja a sabedoria. Olha o que o Senhor nos fala nessa palavra, meu filho. Então escuta aí, minha filha, olha o que Deus vai falar para você hoje. Minha filha, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido
a sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se você pedir sabedoria, se você pedir discernimento, se você pedir entendimento ao Senhor, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então, se você buscar de todo o seu coração a sabedoria, buscar a sabedoria como um tesouro escondido, como prata, né? Se você tiver essa busca como prioridade na sua vida, então olha o que vai acontecer com você. Você entenderá o temor do Senhor e você achará o conhecimento de Deus. Se você buscar a sabedoria de todo o seu coração, você conhecerá de fato a Deus. Você entenderá o temor ao Senhor. Você conseguirá viver com temor ao Senhor. E você realmente conhecerá a Deus. Eu sempre digo para vocês aqui que não é possível conhecer a Deus se você não conhecer a sua palavra. Não tem como, mulher de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, eu me arrisco a dizer para você que você então não conhece a Deus de fato. Deus se revela através da sua palavra, do seu conhecimento, da sua sabedoria. E aqui nós temos uma promessa para as nossas vidas. Se nós buscarmos essa sabedoria, se nós ouvirmos essas palavras, se nós guardarmos essas palavras no nosso coração e tivermos elas como tesouro mais precioso, né? Como diz a palavra, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o nosso tesouro, se o nosso coração estiver nessa palavra, nós entenderemos de fato que é o temor a Deus. E nós, de fato, conheceremos a Deus de verdade. Se nós buscarmos essa sabedoria, se nós desejarmos possuir esse entendimento, o Senhor se revelará a nós. Olha como é precioso. E aí, esses dias eu li uma pesquisa americana que apontou que 72% dos cristãos que frequentam igrejas não leem a Bíblia com frequência. Não buscam essa sabedoria, não se empenham, não investem o seu tempo em buscar conhecimento de Deus. E essas pessoas de fato conhecem a Deus? Eu vou dizer para você, não conhecem. E são apenas frequentadores de igreja. São apenas pessoas religiosas. Porque o Senhor se revela através da sua palavra. E como que você vai conhecer a Deus se você não conhecer a palavra dele? Não tem como, mulher. Não tem como. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça falando que ela era cristã, mas ela não lia a Bíblia. E aí, como que você é cristã sem ler a Bíblia? Da onde você conhece Jesus se não é o Jesus das Escrituras? Se não é o Jesus dos Evangelhos, aonde você conhece o Jesus? Não tem como, mulher de Deus. A gente conhece Jesus, a gente aprende com Jesus, com as atitudes, com as ações dele, com o exemplo dele, através da sua palavra. Então é necessário. Por que eu estou aqui fazendo lives devocionais? Lendo a Bíblia junto com vocês. Já faz quase um ano que eu estou lendo a Bíblia junto com vocês. Começamos em outubro do ano passado lendo os Salmos. Porque é importante. Porque a palavra é a fonte do conhecimento. É a fonte do conhecimento de Deus. E você não vai ter intimidade com o Senhor. Né? A Cilei falou, a gente conhece tendo intimidade. E da onde vai vir essa intimidade se ela não estiver fundamentada na palavra do Senhor? Porque Deus não é um sentimento, mulher. Deus não é um arrepio que você sente na hora do culto, não. E exatamente, Ana Flávia, como vamos falar sobre alguém que nós não conhecemos? Você tem como, né? É perfeita a sua colocação. Como que nós vamos falar sobre alguém que nós não conhecemos? Se nós não temos entendimento dele. Não é verdade? Então é importante, você precisa investir tempo na palavra. Né? Exatamente, ele fala conosco, né? Com a palavra, né? A Bíblia fechada, Deus calado. A Bíblia aberta, Deus falando conosco. E muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio e ele não está. Nós que não estamos sintonizadas, né?
na mesma frequência de Deus, que não estamos atentas à sua voz, que não abrimos a palavra para que Ele fale conosco. Às vezes já recebi directs falando assim, Lidiane, me dá uma palavra de Deus para hoje que eu tô precisando. E realmente, se a pessoa tá precisando de uma palavra, por que ela mesma não abre a Bíblia e recebe essa palavra direto da fonte? Precisa de alguém intermediar essa palavra? Não, mulher, esse acesso aqui é para todo mundo. Essa palavra tá disponível para você. No seu celular, seja na Bíblia física, seja no celular, não importa. Abra a sua Bíblia e vá direto à fonte. O Senhor vai falar com você. Todas as respostas estão na sua palavra. É verdade, Suzy. Então eu sei que às vezes você não gosta de ler. Ou você começa a ler e você tem dificuldade de entender. Ou você tem muito sono. E isso é normal, porque a leitura é um hábito. E se ela é um hábito, ela pode ser desenvolvida. Você pode desenvolver o hábito da leitura. E como você faz isso? Na prática, na repetição, lendo todos os dias. Então hoje você conseguiu ler um capítulo, nenhum capítulo, alguns versículos, amém, mas você leu. Continua, persista, amanhã você lê de novo, no outro dia você lê de novo, né? Vai matando essa carne aí, vai calando a carne, né? Porque a carne rejeita realmente. A carne realmente rejeita aquilo que a confronta. Então é normal você começar a ler a Bíblia e ter sono e seus pensamentos, né, desviarem o foco da leitura. Isso acontece com muita frequência e é normal, tá? Porque a carne vai rejeitar mesmo a leitura da palavra. Mas se você insiste nisso, se você insiste em se alimentar todos os dias, porque isso aqui é alimento para as nossas vidas, a carne você vai matar a sua carne. E daqui a pouco você vai ter prazer na leitura da palavra. Porque, gente, a Bíblia é um livro incrível. Não é à toa que esse livro é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais impresso, o livro mais vendido no mundo. E eu vou te falar, existem pessoas que estão se levantando, usadas pelo inimigo, para falar da Bíblia, para falar que a Bíblia é um livro velho, para falar que a Bíblia precisa ser atualizada. Vi vídeos tristes na internet de pessoas rasgando a Bíblia e uma multidão aplaudindo, de pessoas queimando a Bíblia e uma multidão aplaudindo. Deixa eu falar, podem queimar a palavra de Deus, podem queimar a Bíblia, podem rasgar a Bíblia, mas a palavra de Deus ela é eterna. Ela não passa. Essa palavra e esse conhecimento existe há milhares de anos e é eterno. E é por isso que esse livro é o livro mais vendido do mundo. E o livro mais poderoso. Se em toda a sua vida você ler apenas a Bíblia, você vai ter conhecimento suficiente para viver uma vida plena, abundante e de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então, invista o seu tempo na palavra de Deus. Como aqui fala, né? Se você guardar essa palavra no seu coração, se você guardar essa palavra no seu coração, você vai entender o que é o temor a Deus. E o Senhor vai se revelar a você de verdade. E você vai estar protegida, porque a palavra, nós vamos ler aqui, ela é um escudo. E ela nos protege também. Amém? Vamos continuar lendo então, lá no versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos santos. E aqui a gente tem mais uma revelação, né? Sabedoria quem dá é Deus, é dom de Deus. É Ele que nos dá a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, o discernimento. Quer ter discernimento para fazer escolhas melhores? Busque em Deus esse discernimento. Quer sabedoria para lidar com seus conflitos todos os dias? Busque em Deus essa sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é quem dá sabedoria, conhecimento, quem dá o discernimento, quem dá e aponta a direção correta para as nossas vidas.
E ela é reservada para todos? Não. Olha só, a sabedoria é reservada para os retos, para aqueles que buscam caminhar em retidão, para aqueles que buscam caminhar de acordo com os valores e os princípios da palavra de Deus. A sabedoria está reservada para aqueles que desejam realmente agradar ao Senhor. Aqueles que buscam caminhar em retidão, porque temem a Deus. A sabedoria é para esse grupo de pessoas. Eu faço parte desse grupo de pessoas. Em nome de Jesus, todas vocês que estão aqui também fazem. Amém? A sabedoria é para nós. Então, né? E ela é um escudo, ou seja, ela é uma proteção para aqueles que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, a palavra também, ela é uma proteção, ela é um escudo, ela é uma arma que nos protege. Nos protege contra quê? Contra as mentiras de Satanás. Né? Acredito que todas nós, na verdade, somos bombardeadas diariamente com mentiras aqui no campo da mente, dizendo que você não é filha, dizendo que você não é suficiente, dizendo que você não é capaz, que você é uma fracassada, que na sua vida nada dá certo, que você só sabe fazer tudo errado, dizendo que Deus não pode te usar, dizendo que você está condenada por conta de erros do passado, dizendo que você não é nada, dizendo que você não é ninguém. Quantas mulheres estão mergulhadas em mentiras que contaram a respeito dela? E elas acreditaram. Crenças limitantes que impedem elas de fluir no propósito que o Senhor tem para a vida delas. Isso é muito comum, muito comum. Mas quando nós nos abrimos à palavra de Deus, né, a luz vem para iluminar as trevas, né? E tudo fica muito claro. Tudo fica muito claro. E as mentiras de Satanás caem por terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos filhas amadas do Pai. Que nós somos perdoadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Que nós temos acesso direto à presença do Senhor. Que Ele habita, que Ele faz morada dentro de nós. Que nós somos escolhidas, separadas para Ele, que Ele nos ama, que esse amor lança fora todo medo, que tudo podemos naquele que nos fortalece, que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Então, quando nós temos contato com essa palavra, que é a verdade, as mentiras caem por terra. É a mesma coisa, né? Por que eu gosto tanto de estudar as mulheres da Bíblia? Porque quando você estuda as mulheres da Bíblia, você conhece a visão que realmente Deus tem da mulher, o quanto Deus sempre valorizou a mulher, levantou mulheres, o quanto Deus sempre usou mulheres e contou com as mulheres para a sua obra, para fazerem a diferença. Quando você entende isso, todas as mentiras caem por terra, né? As mentiras de que a Bíblia é machista, de que a mulher é um ser inferior, tudo isso cai por terra. Porque a Bíblia nos traz a visão clara de Deus sobre a mulher. A Bíblia descreve a mulher como uma mulher forte, como uma mulher corajosa, como mulheres pontuais para esse tempo. Como mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres que o Senhor criou com um propósito muito específico. O Senhor nos chama de auxiliadoras, o Senhor nos chama de cooperadoras, o Senhor não nos chama de competidoras, o Senhor nos chama de cooperadoras. O Senhor nos chama de preciosas, o Senhor nos chama de virtuosas, diz que o nosso valor excede o valor de muitas joias. O Senhor nos mostra, né, o impacto que uma mulher tem, o impacto que uma mulher segundo o coração causa. É isso que a Bíblia revela sobre a mulher. A sua importância, o seu valor e o quanto o Senhor nos ama. Quando nós olhamos para os evangelhos e vemos a forma como Jesus tratava e lidava com mulheres, isso é lindo, isso é libertador.
Nós não precisamos de nada que nos liberte. Eu não preciso ser livre de nada. Eu não preciso ser livre de nada. Eu não preciso de nenhuma ideologia que me liberte, porque eu já fui livre há mais de 2000 anos atrás. O Senhor me libertou. O Senhor me reposicionou. O Senhor, né, me abraçou, me aceitou, me acolheu. E Ele é suficiente para minha vida, então eu não preciso me libertar de nada. Eu já sou livre em Cristo, amém? Você crê nisso, que você é livre em Cristo? E você vive de acordo com essa realidade? Então a Bíblia é isso, a Bíblia nos protege, ela é o nosso escudo contra essas mentiras. Ela é o nosso escudo e nos protege contra as falsas doutrinas também, falsos ensinos, falsos coisas que são pregadas por aí que não são verdade. Quem conhece a palavra não é, né, influenciado pelo vento de qualquer doutrina, não. Porque conhece a palavra de Deus. Então, se tentarem, né, empurrar um ensino errado para você, você vai falar, não, peraí. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não, então tá errado. Então por que muitas pessoas vivem no engano? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque não investem seu tempo na palavra de Deus. Se alimentam apenas do que os outros dizem, mas elas mesmas não buscam alimento na própria fonte. Consomem o pão do outro, mas elas mesmas não produzem o seu próprio alimento. E essa palavra aqui é alimento para as nossas vidas. Então, se você quer ser liberta de pensamentos negativos, liberta dos pensamentos de derrota na sua vida, se você quer ser liberta de falsos ensinos, se você quer, né, ser atenta à voz de Deus, invista o seu tempo na palavra. Invista em conhecimento e na leitura da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar lendo então a partir do versículo 9, fala assim: então você entenderá a justiça e o juízo, e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Olha que poderoso isso. O discernimento guardará. Você será guardada pelo discernimento. Você terá discernimento em relação às armadilhas, em relação aos enganos, em relação às mentiras. Você vai saber o que é de Deus e o que não é para sua vida. Olha que poderoso. E o entendimento te protegerá. Você será protegida porque terá entendimento da palavra de Deus. Então você não vai ser enganada, né? E você vai ter discernimento em relação àquilo que é correto e o que não é para sua vida. A sabedoria o livrará do caminho do mal. Porque muitas vezes, né, as situações difíceis, os problemas são causados por nós mesmos, né? A gente acha, ai, por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus, não. Foi você que escolheu mesmo. Você que fez escolhas erradas, você que teve atitudes erradas. E essas suas atitudes causaram problemas. Então, a sabedoria, ela te livra do caminho do mal. Quando você tem sabedoria, você é liberta do caminho do mal. E a gente vê, às vezes, essas mulheres da Bíblia tão maravilhosas, como Esther, Ruth, Raabe, Débora, né? E eu olho para a história dessas mulheres e eu fico tão admirada de pensar no discernimento, no entendimento que elas tiveram, né? Em momentos tão difíceis da vida delas, elas souberam exatamente o que fazer. Elas tiveram sabedoria, elas tiveram discernimento, elas tiveram entendimento, inteligência para fazer boas escolhas. E da onde vem isso, gente? Da onde vem esse entendimento? Da onde vem essa sabedoria? De um coração que teme ao Senhor. Ele é a fonte da sabedoria, né? Então, essa sabedoria, a boa notícia é que essa sabedoria está disponível para nós. Nós temos esse acesso a essa fonte de sabedoria que é o nosso Senhor. Falta o que? A gente acessar essa fonte, né? A gente buscar essa fonte do Senhor. Vem de Deus essa inteligência. Então, se nós queremos ser como essas mulheres que fizeram a diferença, que marcaram o seu tempo e que são inspiração para nós até hoje, o segredo tá aí. Buscar em Deus
esse discernimento, essa sabedoria, né? E essa direção para as nossas vidas. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Quantos filhos de Deus têm sido enganados por pessoas perversas, por ideologias perversas que estão disseminadas nesse tempo? Quantos filhos de Deus têm se perdido por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra? A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade, que se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Filho, atende lá e fala que a mamãe não pode atender agora, tá? Que a mamãe tá ocupada. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Então, a sabedoria também nos protege. Na Bíblia fala, né, nesse capítulo fala que nos livra da mulher adúltera. E eu quero estender isso, e eu quero dizer para você que a sabedoria também te livra de alianças erradas. De alianças com pessoas erradas. De alianças com pessoas que vão te levar pelo caminho da morte e da destruição. Então a sabedoria também nos dá esse discernimento. De saber com quem caminhar, de saber com quem buscar conselhos, com quem buscar orientação, né? Nos livra desse tipo de aliança que nos leva para a destruição, de pessoas que não têm os mesmos princípios, os mesmos valores que os nossos, de pessoas que não têm o mesmo entendimento, o mesmo temor a Deus que nós temos, né? Uma pessoa que não teme ao Senhor, que não valoriza a palavra de Deus, ela não vai ter os mesmos princípios que você tem. Nem adianta discutir com esse tipo de pessoa, porque para nós, a nossa vida, ela é guiada pelos princípios da palavra. Mas quem não tem essa palavra como guia, como bússola moral da sua vida, não vai entender você. Não vai entender o seu posicionamento, porque ela não crê no mesmo que você crê. Para mim, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade sobre quem Deus é, sobre quem eu sou e sobre a vontade de Deus para a minha vida. Isso daqui, para mim, é a verdade. E qualquer coisa que vai contra essa verdade, eu rejeito para minha vida. Entende isso? Para mim, essa palavra, ela é suficiente. Ela não precisa ser atualizada. Porque, para mim, esse livro é o mais atual que existe. Tudo que tá aqui a gente vive hoje. Não existe livro mais atual do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Então, eu tenho um amor por essa palavra. Eu creio nessa palavra. E eu busco essa palavra. O conhecimento dessa palavra, porque pra mim ela é verdade. Mas uma pessoa que não tem esse mesmo amor, essa mesma crença que eu tenho, que não vê a Bíblia como um livro velho, como um livro ultrapassado, como um livro que deveria ser atualizado, ela não tem os mesmos valores que eu. Não adianta nem discutir, porque ela não vai entender a minha mente. Ela não vai entender a forma como eu penso. Porque ela não respeita o que eu respeito. Ela não considera aquilo que eu considero. Ela rejeita aquilo que pra mim é um tesouro. Entende? Então esse tipo de pessoa não pode caminhar comigo. Eu não posso ter uma aliança com uma pessoa assim. Que não preza por aquilo que eu prezo. Que não tem os valores que eu tenho. Né? Que não tem o temor que eu tenho. Como que eu vou fazer aliança com uma pessoa assim? Não existe. Né? Vai ser um problema.
E a tendência é que essa pessoa me influencie para outro lado, né? Me influencie a quebrar com os meus princípios, a romper com os valores da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela também nos protege contra esse tipo de coisa, né? Para ter esse discernimento com quem eu devo caminhar e com quem eu não devo caminhar. Discernimento com aquilo que vale a pena investir meu tempo e energia e com aquilo que só vai me atrapalhar e me desviar do meu propósito, do meu foco. A palavra de Deus também nos protege em relação a isso. Amém? Alguém perguntou aí se a gente vai ler todo o livro de Provérbios. Sim, nós vamos ler todo o livro de Provérbios, tá bom? Então, quero convocar você na sexta-feira, mulher, de estar aqui comigo novamente às 9h30 da manhã. Mas não esteja sozinha, convide uma amiga. Chame uma amiga e fala, olha, tá tendo um estudo de provérbios lá no Instagram da Lidiane, lá no Soul Star Blog. Vamos acompanhar também? Vamos fazer esse estudo junto com ela? Convide uma amiga, esteja aqui com uma amiga, envie o convite para uma amiga, manda o banner que tá lá no feed para o seu grupo aí da igreja e convide, né, mulheres para crescerem em sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, na sexta-feira, às 9h30, eu espero você pra gente ler juntas, continuar com esse estudo e ler juntas, então, o capítulo 3 do livro de Provérbios, amém? Vamos orar, então? Senhor, muito obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá acesso a essa sabedoria, nos dá acesso a esse conhecimento. E nessa manhã nós queremos dizer o quanto nós amamos a sua palavra, queremos guardar os seus mandamentos no coração, queremos ser essas mulheres de propósito, essas mulheres intencionais, essas mulheres segundo o seu coração, mulheres sábias que têm discernimento, mulheres que não são enganadas, mulheres que não são levadas por ventos de doutrinas erradas, mas mulheres firmes e baseadas na sua palavra. Queremos mais de ti, queremos conhecer o Senhor em profundidade, queremos ser mulheres com intimidade contigo, com uma conexão tão profunda com o Senhor, que não haja dúvidas em relação àquilo que nós precisamos fazer. Senhor, que as mulheres dessa live hoje recebam respostas direto do trono, que elas recebam respostas de oração, que elas possam ouvir a sua voz, que elas possam ter mais experiências contigo, Senhor, e que elas possam ter clareza sobre o caminho que elas devem seguir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Mulher, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que essa live vai estar salva lá no canal do YouTube, tá bom? Então daqui a pouco você pode assistir por lá também, tá? Um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. E a gente se encontra então na sexta-feira às 9h30. Até lá!